Olá galera, quem fala aqui é o professor André Rocha, do canal BioRocha, para mais uma aula divertida para você. Hoje com o assunto Sistema Endócrino. Agora, parte 2. Vem comigo! Glândulas endócrinas. Não te esquece que toda glândula endócrina é aquela que lança seu produto de secreção onde? Dentro do sangue. Vamos ver a chamada glândula tireoide, que é aquela localizada aqui, ó, na base do pescoço, em frente à traqueia. Detalhe, galera, a produção hormonal da glândula tireoide vai ser controlada por um hormônio chamado TSH, o chamado hormônio tireotrófico, que é produzido na adenohipófise, porção anterior da hipófise, ok? Vamos lá! Aqui você observa a glândula tireoide, localizada aqui, ó, na base do pescoço, em frente à traqueia. Tem mais ou menos um aspecto de uma gravatinha. Confere? Detalhe, galera, essa tireoide vai produzir dois hormônios importantes para o nosso metabolismo, o chamado T3 e o chamado T4. Ambos os hormônios são formados pela união do aminoácido tironina mais átomos de iodo. Detalhe, galera, confere aqui. O T3 ele será formado apenas por 3 átomos de iodo. Observa aqui, eu tenho um átomo, 2, 3. 3 átomos de iodo. É por isso que esse T3 é chamado triiodotironina, ok? Já que o T4, observa lá, eu tenho 1, 2, aqui ó, 3, 4. 4 átomos de iodo. É por isso que ele será chamado tetraiodotironina, ou simplesmente tiroxina, ok? Repare o seguinte, a tiroxina é o hormônio mais atuante, o mais importante que vai ser secretado pela glândula tireoide. Você vai representá-lo aqui, ó, com a sigla T4. Esse hormônio ele vai atuar diretamente no seu metabolismo, mas também em seu crescimento, em seu desenvolvimento e, finalmente, em sua temperatura corporal. Galera, o importante para o Enem são as chamadas disfunções. Disfunções essas que podem ser do tipo hipofunção, que é quando uma glândula, olha lá, produz pouco de um determinado hormônio, ou hiperfunção, que é quando uma glândula produz muito de um determinado hormônio. Com relação à glândula tireoide, vamos chamar hipofunção de hipotireoidismo. E esse hipotireoidismo, ele pode acometer o organismo tanto na fase infantil quanto na fase adulta. Se for na fase infantil, o hipotireoidismo determina na criança um certo grau de retardo físico e mental, o que a gente chama de cretinismo, ok? Porém, se hipotireoidismo agora for na fase adulta, vai provocar no organismo, aqui ó, apatia, aumento do peso e ainda engrossamento da pele, o que a gente chama de mixedema. Tudo bem? Agora, se for hiperfunção da glândula tireoide, vamos chamar hipertireoidismo, que vai determinar aqui ó, nervosismo, aumento no metabolismo, agitação, com isso, perda de apetite. E ainda, ó, devido à perda de apetite, você vai ter uma baixa
no peso, problema de insônia, exoftalmia, o chamado olhos saltados, e ainda o aparecimento de um inchaço na base do pescoço, que é chamado bócio. Logo, o hipertireoidismo determina no indivíduo o que a gente chama bócio exoftálmico. Tudo bem? Não confunda o bócio exoftálmico com o chamado bócio endêmico. O bócio endêmico ele vai surgir a partir de uma falta de iodo no organismo, que pode ser devido à falta de iodo na alimentação, mas também essa falta de iodo pode ter origem de doenças autoimunes ou ainda de tumores e, finalmente, através de uso de alguns medicamentos, ok? Aqui, ó, calcitonina. Galera, além do hormônio T3, além do hormônio T4, a glândula tireoide também produz calcitonina, que é um hormônio que vai, ó, diminuir a taxa de cálcio. Onde? Em nosso sangue. De que maneira? Observa. Toda vez que as concentrações de cálcios se tornam muito elevadas, o que vai acontecer? A tireoide libera o hormônio calcitonina. Essa calcitonina, então, pega o excesso deste cálcio e armazena onde? Nos ossos. Com isso, a calcitonina, ela vai, ó, diminuir a taxa de cálcio onde? No sangue. Ok? Vamos ver agora as chamadas paratireoides. As paratireoides são quatro glândulas que você vai encontrar sobre a glândula tireoide. Observa lá. Aqui eu tenho, ó, a glândula tireoide. Mas observa o seguinte, sobre ela você encontra 4 pontinhos. Cada ponto desse é o que você chama como? Paratireoide. Vamos lá. As paratireoides vão produzir esse hormônio, chamado como? Paratormônio. Agora detalhe, galera. Te liga. O paratormônio, ele aumenta a concentração. Ele aumenta a taxa de cálcio no sangue. Então você percebeu que esse paratormônio, ele é antagônico, ele é oposto. Ele tem uma função inversa ao hormônio calcitonina, pois o hormônio calcitonina diminuía a taxa de cálcio no sangue. Já o paratormônio faz o inverso. Observa, ele aumenta a taxa de cálcio onde? Em nosso sangue. De que maneira? Toda vez que a taxa de cálcio está muito baixa, as paratireoides agora vão produzir paratormônio. Esse paratormônio agora vai buscar cálcio nos ossos, restabelecendo a concentração ideal de cálcio aonde? Em nosso sangue. Tudo bem? Repara aqui, galera. Aqui você verifica que um hormônio ele controla a atividade do outro. De que maneira? Observe a situação. Alta concentração de cálcio no sangue. Nesse momento agora, a glândula tireoide vai eliminar calcitonina. Para quê? Para ir buscar o excesso desse cálcio que se encontra no teu sangue. Jogando esse cálcio para onde? Para os ossos. Com isso, a calcitonina ela vai diminuir a concentração de cálcio no sangue. Porém, se esta concentração diminuir demais, agora a tireoide para de produzir quem? Calcitonina. E agora as chamadas paratireoides passam a produzir quem? O hormônio paratormônio. Esse agora vem até os ossos, vem buscar o quê? O cálcio.
e vai lançar novamente esse cálcio para onde? Para a circulação sanguínea, restabelecendo uma concentração ideal de cálcio onde? No sangue. Então repare que um hormônio controla a atividade do outro. Para quê? Para deixar o seu organismo sempre em equilíbrio. Tudo bem? Vamos lá, galera. Aqui, ó. Vamos ver agora as chamadas adrenais, ou simplesmente suprarrenais. Por que esse termo? Vamos lá. Repare que as adrenais são duas glândulas que estão presentes sobre os rins. Daí o termo suprarrenais. Ok? Aqui, galera, as adrenais, elas apresentam duas regiões funcionais. Uma que é mais externa, outra mais interna. A região mais externa das adrenais, você chama como? É a região cortical, ou simplesmente córtex. Agora, a região mais interna das adrenais é o que você chama como? É a região medular. Tudo bem? Aqui, galera, aqui eu te mostro as duas regiões das adrenais. A região mais externa, ó, a córtex. E aqui, a mais interna, a região medular. Observa o seguinte, a região córtex vai produzir 3 grupos de hormônios. Você vai ter os mineralocorticoides, onde o principal é o hormônio aldosterona. Você tem também os glicocorticoides, onde o principal é o cortisol. E ainda, ó, aqui os andrógenos, hormônios masculinizantes, ok? Já a região mais interna é onde acontece a produção de quem? Do hormônio adrenalina. Vamos lá? Vamos ver aqui, ó, a chamada região cortical. Galera, região cortical vai ser diretamente influenciada por outro hormônio, um hormônio que é produzido na adenohipófise, o chamado ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, que vai estimular a região cortical das adrenais a fazer a produção dos seus hormônios. Aí você terá mineralocorticoides, onde o principal é quem? Hormônio aldosterona, que vai fazer o seguinte, vai fazer a reabsorção de 2 íons cloro e também o sódio. Onde? Nos chamados túbulos renais. Vamos observar. Aqui você tem, ó, aldosterona atuando exatamente aonde? Nos chamados túbulos renais, estimulando aqui reabsorção de íons cloro e também íons sódio. Tudo bem? Vamos lá, galera. Vamos ver agora os chamados glicocorticoides, onde o principal será hormônio cortisol. Esse hormônio cortisol, perceba o seguinte, ele ajuda o organismo a controlar o estresse, mas também reduzir inflamações. Também contribui aqui, ó, para um bom funcionamento de nosso sistema imune, nosso sistema de defesa. Assim como, ó, manter os níveis de açúcar de forma ideal. E finalmente, aqui, ó, controla também nossa pressão arterial. Ok? Finalmente, vamos encontrar os chamados andrógenos. Os andrógenos são hormônios masculinizantes. Se eles são masculinizantes, eles vão determinar os chamados caracteres sexuais masculinos. Ok? Chegamos agora na região medular das adrenais. Detalhe, nessa região agora, o controle hormonal vai ser exercido pelo chamado sistema nervoso central. Uma vez estimulado, esta região passa a produzir aqui, ó,
o chamado hormônio adrenalina. Essa adrenalina, aqui ó, também pode ser chamado de epinefrina. É considerado o hormônio do medo, o hormônio do susto, o hormônio da raiva, o hormônio da tensão, o hormônio da luta, assim como o hormônio da fuga. De que maneira esse hormônio atua em seu organismo? Repare, ele vai atuar em situações desfavoráveis, situações de emergência. Quando isso acontece, o teu sistema nervoso central ele é avisado. Ele é avisado que você está passando por um momento de adversidade. Agora, sistema nervoso central desencadeia um ato reflexo, estimulando quem? A região medular das adrenais. A fazer a produção de quem? Da adrenalina. Para quê? Para colocar o seu organismo em estado de prontidão. Pronto para responder às situações desfavoráveis. Pronto para responder às situações de emergência. Beleza? Aqui, ó. Vamos ver agora as chamadas glândulas mistas, que são aquelas que apresentam tanto a função endócrina quanto a função exócrina. Vamos ver aqui, ó, o chamado pâncreas, que é uma glândula que mede entre 20 a 25 centímetros. Está próximo a quem? Próximo ao estômago. Aqui, galera, esse pâncreas ele é considerado uma glândula mista. Aqui, sua função exócrina será representada por quem? Pelo chamado suco pancreático. Já a função endócrina, que é aquela que lança seu produto dentro do sangue, será representada por um grupo de células, chamada células ou ilhotas de quê? Langerhans. Vamos ver aqui no esqueminha. Aqui você observa o pâncreas, próximo a quem? Ao seu estômago. O que interessa para a gente é a função endócrina, que será determinada por quem? Pelas células ou ilhotas de Langerhans, que podem ser do tipo beta, podem ser do tipo alfa. Ok? Aqui você tem, ó, exatamente as células ou ilhotas de Langerhans do tipo alfa, que são aquelas que vão produzir que hormônio? Glucagon. E as ilhotas do tipo beta, que vão produzir que hormônio agora? O hormônio insulina. Aqui, ó, o hormônio insulina é considerado um hormônio antiglicemiante, pois esse hormônio ele vai diminuir a taxa de glicose no sangue. Já o hormônio glucagon ele tem um efeito contrário. Ele agora é um hormônio glicemiante, pois o mesmo agora vai aumentar a taxa de glicose em nosso sangue. Ok? Aqui, ó, olha que legal. Aqui você tem exatamente o esqueminha onde mostra que um hormônio controla a atividade do outro. Vamos ver uma situação. Durante a ingestão de alimentos ricos em carboidratos, você vai ter um aumento na concentração de quem? Da glicose em seu sangue. Nesse momento, as ilhotas do tipo beta passam a produzir qual hormônio? A insulina. A insulina agora vai pegar o excesso da glicose, juntar, produzindo glicogênio. E esse glicogênio será armazenado aonde? Em seu fígado. Ok? Porém, se agora cair muito a taxa de glicose em seu sangue, agora, galera, ó, as células beta serão inibidas. Agora, quem será estimulada são as células alfa, que passam a produzir o hormônio quê? Glucagon. Agora o hormônio glucagon vai até o seu fígado, quebra a molécula do glicogênio, lançando novamente para o sangue o quê? A glicose, restabelecendo a concentração ideal
de glicose aonde? Em seu sangue, ok? Então repare que um hormônio controla a atividade do outro. O seu organismo sempre está em quê? Em equilíbrio, ok? Olha essa nota importante. Te liga agora. Carência do hormônio insulina determina no organismo a chamada diabetes mellitus. Detalhe, galera, não confunda diabetes mellitus com a chamada diabetes insípida. Isso já foi questão de prova. Olha lá, diabetes mellitus vai ser provocada pela carência de que hormônio? Insulina. Agora, a diabetes insípida, ela será provocada pela carência do hormônio ADH. Tudo bem? Vamos lá. A diabetes mellitus, ela se caracteriza pelos altos níveis de glicose. Onde? Em seu sangue. Aqui, galera, diabetes tipo 1. A tipo 1, ela vai ter origem a partir de doenças autoimunes. Ou seja, as células de defesa do próprio organismo passam a destruir as células produtoras do hormônio insulina. Consequentemente, o indivíduo vai ter esses sintomas, tais como excesso de urina, sede constante, perda de peso, aumento da fome e ainda o cansaço. Observe aqui o esquema, ó. O pâncreas não produz o quê? Insulina. Então, o receptor da insulina não vai encontrar o hormônio. Consequentemente, esta célula aqui, ó, não absorve o quê? A glicose. Ok? Agora vamos ver a diabetes tipo 2. A tipo 2 normalmente vai ter uma origem aqui, ó, genética. Porém, em alguns casos, esse tipo de diabetes também está associado a casos relacionados com o estilo de vida da pessoa, que é aquela pessoa que vai apresentar uma alimentação inadequada e ainda um certo grau de quê? Sedentarismo. Observa agora, gente. O indivíduo, ele até produz insulina, só que não é uma quantidade satisfatória, de modo que o receptor de insulina não funciona, de modo que esta célula não absorve novamente quem? A glicose. E essa glicose, então, aumenta sua concentração aonde? No sangue. Ok? Sintomas da diabetes tipo 2. Excesso de sede. Aqui, ó, grande quantidade de urina. Ainda, fome em excesso, perda de peso, fadiga e visão embaçada. Tudo bem? Vamos ver agora outra glândula mista, os chamados testículos, que representam as gônadas masculinas, ou seja, produzem ao mesmo tempo o gameta e também o hormônio sexual. No caso dos testículos, estão localizados no interior da bolsa escrotal. Sua porção exócrina será representada pelos chamados túbulos seminíferos, onde ocorrerá a produção do gameta, ou seja, a produção dos espermatozoides. Tudo bem? Aqui, ó, já a porção endócrina será representada pelas células intersticiais, que produzem agora o hormônio testosterona, que será responsável pelos caracteres secundários sexuais deste homem. Agora é uma função endócrina, ok? Vamos lá, galera! E finalmente, os chamados ovários, que agora representam aqui, ó, gônadas femininas. Ou seja, assim como os testículos, os ovários também produzem gametas e os chamados
hormônios sexuais. No caso aqui, os ovários, sua porção exócrina está localizada na região cortical, na região externa, onde ocorrerá a produção do gameta feminino, que vai ser chamado, aqui ó, ovócito secundário. Já a porção endócrina está localizada na região medular, onde ocorrerá a produção dos dois hormônios femininos, os chamados estrógeno, a chamada progesterona. Ok? Aqui, galera, esta foi a aula de Sistema Endócrino, parte 2. Assista também Sistema Endócrino, parte 1. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e dê o like. E também me sigam no Instagram, André Birocha. Estou esperando por vocês.